Um pequeno gato adorava brincar na lama todos os dias. Com o tempo, tudo o que ele tocava acabava ficando manchado de sujeira. Certo dia, seus sintomas se agravaram e ele foi ao hospital com fortes dores. Após a cirurgia de emergência, a vida de todos os animais mudou para sempre. Antes de ouvir essa história de fazer chorar, lembre-se de se inscrever no canal. O sol mal havia nascido quando Luísa abriu os olhos, sentindo o coração bater acelerado. Era o dia que ela tanto esperara, sua primeira aula como professora na Escola Municipal Monteiro Lobato, no coração de São Paulo. Com 25 anos recém-completados e um diploma fresquinho de pedagogia, ela estava pronta para transformar o mundo, uma criança de cada vez. Enquanto se arrumava, Luísa não conseguia conter o sorriso. Seu pequeno apartamento, herança da avó, parecia brilhar com a luz da manhã que entrava pela janela. As paredes, antes vazias, agora estavam decoradas com cartazes coloridos e frases motivacionais que ela usaria em sua sala de aula. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, ajeitando o colar delicado que ganhara de sua mãe na formatura. Era uma peça simples, com um pingente em forma de livro aberto, um lembrete constante de sua missão. Ao sair do prédio, Luísa foi recebida por uma São Paulo já agitada. O barulho do trânsito, as pessoas apressadas nas calçadas, tudo parecia fazer parte de uma sinfonia urbana que ela adorava. Pegou o metrô, observando os rostos cansados ao seu redor e imaginando como poderia fazer a diferença na vida de seus futuros alunos. Chegando à escola, Luísa sentiu um frio na barriga. O prédio, uma construção antiga mas bem conservada, intimidava um pouco. Respirou fundo e entrou sendo recebida por Dona Cecília, a diretora, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. "Bem-vinda, Luísa. Estávamos ansiosos por sua chegada", disse Dona Cecília, guiando-a pelos corredores. "Sua sala é a 3B. São crianças do 3º ano, cheias de energia e curiosidade." Ao entrar na sala, Luísa foi surpreendida. As carteiras estavam desarrumadas, havia papéis no chão e as paredes precisavam urgentemente de uma nova pintura. Mas, em vez de desânimo, sentiu uma onda de determinação. "Vou transformar este lugar", pensou. Enquanto organizava suas coisas, ouviu uma batida na porta. Era Rafael, o professor de educação física, um rapaz alto e de sorriso fácil. "Oi, você deve ser a nova professora. Sou Rafael", ele se apresentou, estendendo a mão. "Se precisar de alguma coisa, é só chamar." Luísa sentiu as bochechas corarem levemente. Havia algo no jeito descontraído de Rafael que a cativou imediatamente. "Obrigada, Rafael. Sou Luísa. Acho que vou precisar de muita ajuda por aqui", ela respondeu, olhando ao redor. "Não se preocupe", ele sorriu. "A gente dá um jeito. Esta escola tem seus desafios, mas também tem muito coração." Antes que pudessem continuar a conversa, o sinal tocou. Rafael se despediu com um aceno, deixando Luísa com borboletas no estômago. Uma mistura de ansiedade pelo primeiro dia de aula e algo mais que ela ainda não sabia definir. Logo, as crianças começaram a entrar. Eram rostos curiosos, alguns tímidos, outros sorridentes. Luísa respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Entre eles, um menino chamou sua atenção. Parecia mais velho que os outros, com um olhar distante e uma postura defensiva. "Bom dia, turma", Luísa começou com a voz trêmula de emoção. "Meu nome é Luísa e serei sua professora este ano. Estou muito feliz em conhecer todos vocês." As crianças responderam com um coro desorganizado de bom dia, alguns mais animados que outros. O menino que chamara sua atenção permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Luísa iniciou uma atividade de apresentação, pedindo que cada aluno dissesse seu nome e algo que gostava de fazer. Quando chegou a vez do menino silencioso, ele apenas murmurou: "Pedro, gosto de ficar sozinho." A resposta pegou Luísa de surpresa. Havia algo na voz de Pedro, uma mistura de tristeza e desafio que tocou seu coração. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Iria entender o que se passava com aquele menino e ajudá-lo a se abrir. O restante da manhã passou num piscar de olhos. Luísa se viu completamente absorvida pelo universo das crianças, suas perguntas curiosas,
suas risadas contagiantes. Mas seus pensamentos continuavam voltando para Pedro e seu mistério. No intervalo, enquanto as crianças brincavam no pátio, Luísa aproveitou para conversar com outros professores. Foi quando descobriu que Pedro era repetente, conhecido por ser problemático e ter dificuldades de aprendizagem. "Ele é um caso perdido", comentou uma professora mais velha, com um suspiro de resignação. "Já tentamos de tudo." Mas Luísa não podia aceitar isso. Em seu coração acreditava que não existiam casos perdidos, apenas abordagens que ainda não haviam funcionado. Ao final do dia, exausta, mas realizada, Luísa arrumava suas coisas quando Rafael apareceu novamente. "E aí, como foi o primeiro dia?" ele perguntou encostado no batente da porta. Luísa não pôde conter um sorriso. "Foi intenso. Maravilhoso e assustador ao mesmo tempo." Rafael riu. "Bem-vinda ao mundo do ensino, quer tomar um café? Conheço um lugar ótimo aqui perto." Por um momento, Luísa hesitou. Havia tanto para planejar, tantas ideias borbulhando em sua mente. Mas algo no convite de Rafael a atraía. "Claro, por que não?" ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Enquanto saíam juntos da escola, Luísa sentiu que estava no limiar de algo importante. Não sabia explicar, mas tinha a sensação de que aquele primeiro dia era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O que ela não imaginava era que essa jornada a levaria por caminhos que testariam não apenas sua vocação como professora, mas também seu coração e suas convicções mais profundas. A história de Luísa, Rafael e o misterioso Pedro estava apenas começando, e as reviravoltas que os aguardavam prometiam sacudir os alicerces daquela pequena escola no coração de São Paulo. As semanas seguintes passaram como um turbilhão para Luísa. Cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias que a faziam se apaixonar ainda mais pela profissão. No entanto, duas coisas permaneciam constantes em seus pensamentos: o enigmático Pedro e o charmoso Rafael. Pedro continuava sendo um mistério. Apesar dos esforços de Luísa, o menino mantinha uma muralha ao seu redor. Ela notava, porém, pequenas mudanças. Um olhar curioso quando ela explicava algo novo, um quase sorriso quando ela elogiava seu trabalho. Eram migalhas, mas Luísa se agarrava a elas com esperança. Numa tarde de sexta-feira, enquanto os alunos se preparavam para ir embora, Luísa notou que Pedro ficou para trás, fingindo organizar sua mochila. Quando todos saíram, ele se aproximou timidamente de sua mesa. "Professora", começou ele hesitante, eu gosto muito de desenhar." Luísa sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que Pedro iniciava uma conversa. "Que ótimo, Pedro. Você gostaria de me mostrar alguns de seus desenhos?" O menino assentiu, puxando um caderno surrado da mochila. Ao abri-lo, Luísa ficou maravilhada. As páginas estavam repletas de desenhos incríveis, paisagens detalhadas, animais expressivos e até mesmo retratos dos colegas de classe. "Pedro, isso é incrível!" exclamou Luísa, genuinamente impressionada. "Você tem um talento extraordinário." O rosto do menino se iluminou com um sorriso tímido, o primeiro que Luísa via. "A senhora acha mesmo?" "Tenho certeza." "Já pensou em mostrar isso para a professora de artes?" O sorriso de Pedro desapareceu. "Não, os outros meninos dizem que desenhar é coisa de menina." Luísa sentiu uma pontada no coração. "Pedro, não existe isso de coisa de menina ou coisa de menino. Arte é para todos. Você tem um dom, e seria uma pena não compartilhá-lo com o mundo." Naquele momento, uma ideia surgiu na mente de Luísa. "Que tal fazermos um projeto especial? Poderíamos criar um mural na escola com seus desenhos." Os olhos de Pedro se arregalaram, uma mistura de medo e excitação. "Mas, e se ninguém gostar?" "Tenho certeza que todos vão amar." Luísa o tranquilizou. "E sabe de uma coisa? Vou pedir ajuda ao professor Rafael. Ele é ótimo em organizar eventos na escola." Ao mencionar Rafael, Luísa sentiu suas bochechas corarem levemente. Nas últimas semanas, os dois haviam se aproximado. Cafés após as aulas se tornaram um hábito, e Luísa se pegava ansiosa por esses momentos. No dia seguinte, um sábado ensolarado, Luísa encontrou Rafael no parque próximo à escola.
Ela explicou sua ideia sobre o mural de Pedro, e Rafael ouviu atentamente, seus olhos brilhando com entusiasmo. Luísa, isso é genial, ele exclamou. Podemos fazer ainda melhor. Que tal organizarmos uma pequena feira de artes? Pedro poderia ser o artista principal, mas poderíamos incluir trabalhos de outros alunos também. A empolgação de Rafael era contagiante. Enquanto discutiam os detalhes caminhando pelo parque, Luísa sentiu uma conexão crescente entre eles. Não era apenas sobre o projeto, havia algo mais, uma sintonia que ia além do profissional. Enquanto conversavam, Luísa notou um grupo de crianças brincando próximo a um lago artificial. Entre elas, reconheceu alguns de seus alunos. De repente, um grito cortou o ar. Uma das crianças havia escorregado e caído na água. Sem hesitar, Rafael correu em direção ao lago, pulando na água para resgatar a criança. Luísa o seguiu, o coração na garganta. Segundos depois, que pareceram uma eternidade, Rafael emergiu com a criança nos braços, ambos tossindo e ofegantes. Luísa ajudou a tirar a criança da água, envolvendo-a em seu casaco. Era Mariana, uma de suas alunas. "Está tudo bem, Mari. Você está segura agora." Luísa a acalmou enquanto Rafael saía da água. O incidente atraiu a atenção de todos no parque. Pais correram para verificar se estava tudo bem, agradecendo profusamente a Rafael. Luísa observou, admirada, como ele lidava com a situação com calma e gentileza. Quando a agitação diminuiu e Mariana foi levada para casa pelos pais, Luísa e Rafael se encontraram sozinhos novamente. Ela o olhou, ainda molhado e ofegante, e sentiu algo mudar dentro de si. "Você foi incrível", ela disse, sua voz suave. Rafael sorriu, passando a mão pelos cabelos molhados. "Apenas fiz o que qualquer um faria." Naquele momento, com o sol se pondo ao fundo, Luísa percebeu que estava se apaixonando. Não era apenas a coragem de Rafael, mas sua bondade, seu compromisso com as crianças, sua paixão pelo ensino. Tudo nele a atraía de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. "Acho que precisamos remarcar nossa reunião de planejamento", Rafael brincou, olhando para suas roupas encharcadas. Luísa riu, sentindo-se leve apesar do susto. "Que tal amanhã? Podemos tomar um café e continuar planejando a feira de artes." "Perfeito", Rafael concordou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o coração de Luísa pular uma batida. Enquanto caminhavam de volta, conversando animadamente sobre seus planos para a feira e como isso poderia ajudar Pedro, Luísa sentiu uma onda de otimismo. Ela estava fazendo a diferença na vida de seus alunos, especialmente de Pedro, e ao mesmo tempo descobrindo novos sentimentos por Rafael. O que Luísa não sabia era que os desafios que enfrentaria nos próximos dias testariam não apenas sua determinação como professora, mas também seus sentimentos recém-descobertos. A Feira de Artes seria apenas o começo de uma série de eventos que mudariam o rumo de sua vida e da pequena comunidade escolar para sempre. O dia da Feira de Artes finalmente chegou, trazendo consigo uma mistura de expectativa e nervosismo. Luísa chegou cedo à escola, seu coração batendo acelerado ao ver o pátio transformado. Painéis coloridos exibiam orgulhosamente os trabalhos dos alunos, mas o destaque era, inegavelmente, o mural central reservado para as obras de Pedro. Enquanto arrumava os últimos detalhes, Luísa não pôde deixar de sorrir ao lembrar das últimas semanas. A mudança em Pedro era notável. O menino, antes retraído, agora passava os intervalos desenhando, compartilhando sua arte com os colegas curiosos. Sua confiança crescia a cada dia, refletindo-se não apenas em seus desenhos, mas também em seu desempenho escolar. "Está tudo pronto?" A voz de Rafael atirou de seus pensamentos. Ele se aproximou carregando uma caixa com materiais de última hora. "Quase", Luísa respondeu, sentindo as já familiares borboletas no estômago ao vê-lo. "Só estou um pouco preocupada. Pedro ainda não chegou." Rafael colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Ele vai aparecer. Você fez um trabalho incrível com ele, Luísa." "Com todos eles, na verdade." O gesto simples de Rafael enviou um arrepio por sua espinha. Nos últimos dias, os dois haviam se aproximado ainda mais, trabalhando juntos nos preparativos da feira. Cada olhar,
Cada toque acidental parecia carregado de um significado maior que nenhum dos dois ousava nomear. À medida que os portões se abriam e os primeiros visitantes começavam a chegar, a ansiedade de Luísa aumentava. Pais, alunos e membros da comunidade enchiam o pátio, admirando os trabalhos expostos. O burburinho de vozes animadas preenchia o ar, mas Pedro ainda estava ausente. Foi então que Luísa o viu. Pedro estava parado na entrada, segurando firmemente a mão de uma mulher que ela reconheceu como sua mãe. O menino parecia hesitante, quase assustado. Luísa se aproximou, sorrindo calorosamente. Pedro, que bom que você veio. Todos estão ansiosos para ver seus desenhos. A mãe de Pedro, uma mulher de aparência cansada, olhou para Luísa com uma mistura de gratidão e preocupação. Professora Luísa? Pedro fala muito da senhora. Eu queria agradecer por tudo que tem feito por ele. Havia algo na voz da mulher, uma tensão subjacente, que deixou Luísa intrigada. Antes que pudesse responder, Pedro puxou sua mão, ansioso para mostrar seus desenhos. O resto da tarde passou num turbilhão de emoções. Ver o rosto de Pedro se iluminar com os elogios, observar a admiração nos olhos dos visitantes, sentir o orgulho emanando de seus colegas professores, tudo isso fez Luísa se sentir verdadeiramente realizada. No entanto, um momento em particular ficou gravado em sua memória. Durante um momento mais calmo, ela notou a mãe de Pedro conversando em voz baixa com Dona Cecília, a diretora. As duas pareciam tensas, trocando olhares preocupados na direção do menino. Intrigada e um pouco apreensiva, Luísa se aproximou de Rafael, que estava ajudando algumas crianças com uma atividade de pintura. Rafa, ela sussurrou, usando o apelido que havia começado a usar inconscientemente. Você notou algo estranho com a mãe do Pedro? Rafael franziu o senho, olhando na direção indicada por Luísa. Agora que você mencionou, ela parece nervosa. Acha que aconteceu alguma coisa? Antes que Luísa pudesse responder, Dona Cecília a chamou com um gesto discreto. Com o coração pesado, ela se desculpou com Rafael e se dirigiu à sala da diretora, onde a mãe de Pedro já as aguardava. A conversa que se seguiu deixou Luísa atordoada. A mãe de Pedro, entre lágrimas contidas, revelou que a família estava passando por dificuldades financeiras extremas. O pai de Pedro havia perdido o emprego meses atrás e, incapaz de lidar com a situação, abandonara a família. Eles estavam prestes a ser despejados de casa. Pedro não sabe de nada disso, a mãe explicou, sua voz embargada. Eu não tive coragem de contar. Ele já sofreu tanto, e agora, vendo como ele está feliz aqui com seus desenhos, eu não sei o que fazer. Luísa sentiu seu coração se partir. De repente, o comportamento retraído de Pedro, sua relutância em se abrir, tudo fazia sentido. Ela olhou para Dona Cecília buscando orientação. A diretora suspirou pesadamente. Infelizmente, nossa escola tem recursos limitados. Mas talvez possamos pensar em alguma forma de ajudar. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Luísa. Era arriscada, talvez até ingênua, mas ela sabia que precisava tentar. E se organizássemos um leilão? Ela sugeriu, sua voz ganhando força à medida que desenvolvia o pensamento. Poderíamos leiloar alguns dos desenhos de Pedro. Com a visibilidade que ele ganhou hoje, tenho certeza que muitas pessoas estariam interessadas. A mãe de Pedro a olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Mas quem compraria desenhos de uma criança? Você ficaria surpresa, Luísa respondeu, sentindo uma determinação crescer dentro de si. Pedro tem um talento extraordinário. E com a história por trás dos desenhos, tenho certeza que podemos fazer isso dar certo. Dona Cecília parecia pensativa. É uma ideia ousada, Luísa. Vai exigir muito trabalho e organização. Eu sei, Luísa assentiu. Mas não posso ficar parada vendo um de meus alunos passar por isso. Vou precisar de ajuda, claro. Talvez Rafael... Ao mencionar o nome de Rafael, Luísa sentiu um lampejo de culpa. Ela sabia que estava se envolvendo emocionalmente com ele, e agora estava prestes a arrastá-lo para uma situação complicada. Mas algo lhe dizia que ele entenderia, que ele apoiaria sua decisão.
Enquanto saíam da sala da diretora, com um plano preliminar em mente, Luísa avistou Pedro. Ele estava rodeado por colegas explicando animadamente um de seus desenhos. A cena reforçou sua determinação. Naquela noite, após o encerramento da feira, Luísa ficou para trás, ajudando na limpeza. Seu mente fervilhava com ideias e preocupações. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. "Está tudo bem?" Rafael perguntou, seu rosto uma máscara de preocupação. "Você parece distante desde que saiu da sala da diretora." Luísa hesitou por um momento, então decidiu compartilhar tudo com ele. À medida que ela explicava a situação de Pedro e seu plano para o leilão, viu os olhos de Rafael se enchendo de compreensão e determinação. "Conte comigo", ele disse simplesmente, pegando sua mão. "Vamos fazer isso juntos." Naquele momento, olhando nos olhos de Rafael, Luísa sentiu uma onda de emoções, gratidão, afeto e algo mais profundo que ela ainda não estava pronta para nomear. Ela sabia que os desafios que viriam seriam imensos, mas com Rafael ao seu lado, sentia-se capaz de enfrentar qualquer coisa. O que Luísa não sabia era que o leilão seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas sua dedicação como professora, mas também seus sentimentos por Rafael e sua própria visão de mundo. As semanas seguintes trariam reviravoltas que ninguém poderia prever, colocando à prova os laços recém-formados e revelando segredos há muito enterrados. As semanas que se seguiram à Feira de Artes foram uma montanha-russa de emoções para Luísa. Os preparativos para o leilão beneficente consumiam cada momento livre que ela tinha. Entre aulas, reuniões com patrocinadores em potencial e noites intermináveis planejando estratégias, Luísa mal tinha tempo para respirar. Rafael estava ao seu lado em cada passo do caminho. Sua dedicação e apoio inabaláveis faziam o coração de Luísa bater mais forte a cada dia. Juntos, eles formavam uma equipe imparável, complementando as habilidades um do outro e superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Uma tarde, enquanto trabalhavam na sala dos professores após o horário de aulas, Luísa se viu observando Rafael. Ele estava concentrado, fazendo ligações para possíveis doadores, seu rosto iluminado pela paixão pelo projeto. Foi nesse momento que ela percebeu. Estava irremediavelmente apaixonada por ele. "Rafa", ela chamou suavemente quando ele desligou o telefone. Eu queria te agradecer por tudo isso." Rafael sorriu, aquele sorriso que fazia as pernas de Luísa fraquejarem. "Não precisa agradecer. Estou fazendo isso porque acredito na causa." "E por quê?" Ele hesitou por um momento, seus olhos encontrando os dela. "Porque me importo com você, Luísa." O ar entre eles ficou carregado de tensão. Luísa sentiu seu coração acelerar, sabendo que estavam à beira de algo importante. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dar o próximo passo, foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Era Dona Cecília, seu rosto uma máscara de preocupação. "Luísa, Rafael, precisamos conversar. É sobre o leilão." O tom sério da diretora fez o estômago de Luísa afundar. Eles seguiram Dona Cecília até sua sala, onde encontraram um homem que Luísa não reconheceu. Ele se apresentou como Carlos Silva, um inspetor da Secretaria de Educação. "Senhores", começou Carlos, seu tom formal e frio, "chegou ao nosso conhecimento que vocês estão planejando um evento de arrecadação de fundos usando trabalhos de alunos. Isso levanta sérias questões éticas e legais." Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. "Mas é para uma boa causa. A família do Pedro." Carlos a interrompeu com um gesto. "Entendo suas intenções, mas usar o trabalho de menores para a arrecadação de fundos, sem as devidas autorizações e supervisão, pode resultar em problemas sérios para a escola e para vocês pessoalmente." Rafael interviu, sua voz calma, mas firme. "Nós temos a autorização dos pais. E todo o dinheiro vai diretamente para ajudar uma família necessitada." "Mesmo assim", Carlos insistiu, "há protocolos a serem seguidos. Vocês não podem simplesmente organizar um evento desse porte sem aprovação oficial." A discussão que se seguiu foi tensa e exaustiva. Luísa e Rafael argumentaram apaixonadamente, explicando a situação de Pedro e a importância do leilão.
Dona Cecília tentava mediar, mas era claro que ela também estava preocupada com as possíveis repercussões. Após o que pareceu uma eternidade, Carlos suspirou. Olha, eu entendo o que vocês estão tentando fazer, mas as regras existem por um motivo. Vou dar a vocês uma semana para regularizar tudo. Se não conseguirem as autorizações necessárias, o evento terá que ser cancelado. Quando Carlos saiu, deixou para trás um silêncio pesado. Luísa se sentia derrotada, todas as suas esperanças desmoronando. Não podemos desistir. Rafael quebrou o silêncio, sua voz determinada. Vamos conseguir essas autorizações. Nem que tenhamos que ir de porta em porta na Secretaria de Educação. Luísa olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão e afeto. Você tem razão. Não podemos deixar o Pedro na mão. Nos dias que se seguiram, Luísa e Rafael trabalharam incansavelmente. Entre aulas e reuniões, eles corriam de um departamento a outro, preenchendo formulários, coletando assinaturas, fazendo lobby com quem quer que pudesse ajudar. Foi durante esse período frenético que Luísa notou uma mudança sutil em Pedro. O menino, que havia florescido tanto nas últimas semanas, parecia estar se retraindo novamente. Seus desenhos, antes vibrantes e cheios de vida, agora tinham um tom mais sombrio. Preocupada, Luísa decidiu conversar com ele após a aula. Pedro, está tudo bem? Você parece um pouco triste ultimamente. O menino hesitou, brincando nervosamente com seu lápis. Professora, eu ouvi minha mãe chorando ontem à noite. Ela disse que talvez a gente tenha que se mudar. O coração de Luísa se apertou. Ela sabia que o tempo estava se esgotando para a família de Pedro. Pedro, eu prometo que estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar. Você confia em mim? Pedro assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Num impulso, Luísa o abraçou, sentindo o pequeno corpo tremer com soluços contidos. Naquela noite exausta e emocionalmente drenada, Luísa caminhava para casa quando ouviu alguém chamando seu nome. Era Rafael correndo em sua direção, um sorriso largo em seu rosto. Conseguimos! Ele exclamou, ofegante. A última assinatura. O leilão está aprovado. A onda de alívio e felicidade que Luísa sentiu foi avassaladora. Sem pensar, ela se jogou nos braços de Rafael, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando se afastaram, seus rostos estavam a centímetros de distância. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Lentamente, como se movidos por uma força maior que eles mesmos, seus lábios se encontraram num beijo suave e cheio de promessa. Mas o momento de felicidade foi breve. Ao se separarem, ainda nos braços um do outro, Luísa viu uma figura familiar do outro lado da rua. Era a mãe de Pedro, e ela não parecia feliz. O olhar de desaprovação e algo mais, medo, no rosto da mulher, fez Luísa se perguntar o que mais ela não sabia sobre a situação de Pedro e como esse novo desenvolvimento em seu relacionamento com Rafael afetaria tudo. À medida que a noite caía sobre São Paulo, Luísa tinha a sensação de que, apesar da vitória com as autorizações, eles estavam à beira de revelações que poderiam mudar tudo. O leilão seria apenas o começo de uma jornada muito mais complexa e desafiadora do que qualquer um deles poderia imaginar. O dia do leilão finalmente chegou, trazendo consigo uma mistura de expectativa e ansiedade. A escola estava irreconhecível. O pátio, transformado em uma elegante galeria improvisada, exibia os melhores trabalhos de Pedro em painéis cuidadosamente iluminados. Voluntários, pais e alunos corriam de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes. Luísa observava tudo com um nó no estômago. Apesar do sucesso em conseguir as autorizações necessárias, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a dar errado. O olhar da mãe de Pedro naquela noite continuava a assombrá-la. Está tudo bem? A voz de Rafael a tirou de seus pensamentos. Ele se aproximou, colocando uma mão gentilmente em suas costas. Luísa sentiu um arrepio ao seu toque, lembrando-se do beijo que haviam compartilhado. Desde aquela noite, eles não tiveram tempo para conversar sobre o que aconteceu, focados inteiramente nos preparativos do leilão. Estou nervosa, ela admitiu. E se não conseguirmos arrecadar o suficiente? E se... Rafael a interrompeu suavemente. Ei,
Vai dar tudo certo. Olha só o que conseguimos fazer em tão pouco tempo. Tenho certeza que as pessoas vão se emocionar com a história do Pedro e querer ajudar. Suas palavras trouxeram um pouco de conforto, mas a inquietação persistia. Luísa assentiu, forçando um sorriso. Você tem razão. Vamos fazer isso dar certo. À medida que os convidados começavam a chegar, Luísa se viu imersa em um turbilhão de apresentações e explicações. Empresários locais, representantes de galerias de arte e até mesmo um vereador estavam presentes, todos atraídos pela história comovente por trás do evento. Pedro chegou acompanhado de sua mãe. O menino parecia uma mistura de orgulho e nervosismo, seus olhos arregalados ao ver seus desenhos expostos de forma tão grandiosa. Sua mãe, por outro lado, parecia tensa, seus olhos percorrendo o ambiente como se procurasse por algo ou alguém. O leilão começou com um discurso emocionante de Dona Cecília, que narrou a jornada de Pedro e a importância do evento. Luísa observava de perto as reações da plateia, sentindo uma onda de esperança, ao ver expressões comovidas e lenços sendo discretamente usados para enxugar lágrimas. Os lances começaram animados. O primeiro desenho, uma paisagem vibrante da cidade de São Paulo, vista pelos olhos de uma criança, foi arrematado por um valor que superou todas as expectativas. Luísa trocou um olhar emocionado com Rafael, que sorriu encorajadoramente. Conforme o leilão avançava, ficava claro que seria um sucesso. Os valores arrecadados cresciam rapidamente, ultrapassando a meta que haviam estabelecido. Luísa sentia seu coração se encher de alegria e alívio. Foi então que tudo mudou. Um burburinho começou a se formar próximo à entrada. Luísa viu um homem alto e de aparência descuidada, forçando passagem entre os convidados. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de raiva. "Onde está meu filho?" ele gritou, sua voz embargada denunciando que estava embriagado. Quem deu permissão para usar os desenhos dele? O coração de Luísa gelou. Era o pai de Pedro. A mãe do menino correu em sua direção tentando acalmá-lo, mas ele a empurrou bruscamente. "Você não tinha o direito", ele berrou. "Esses desenhos são meus. Meu filho." Pedro, assustado com a cena, se encolheu atrás de Luísa, que instintivamente o protegeu com seu corpo. Rafael rapidamente se posicionou entre eles e o homem enfurecido. "Senhor, por favor, acalme-se." Rafael tentou apaziguar a situação. "Estamos apenas tentando ajudar sua família." "Ajudar?" O homem cuspiu as palavras. "Vocês estão me humilhando, expondo nossa vida para todo mundo ver." A situação estava rapidamente saindo do controle. Os convidados observavam horrorizados, alguns já se dirigindo para a saída. Dona Cecília tentava manter a calma, mas era visível seu pânico. Foi nesse momento que Luísa tomou uma decisão. Ela se virou para Pedro, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. "Pedro, querido, preciso que você seja muito corajoso agora. Vá com a Dona Cecília para a sala dela, ok? Eu prometo que vou resolver isso." O menino assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Enquanto Dona Cecília o guiava para longe, Luísa se voltou para enfrentar o pai de Pedro. "Senhor", ela começou, sua voz firme apesar do medo que sentia. "Entendo que esteja chateado, mas isso é sobre o Pedro, sobre dar a ele e a sua família uma chance melhor. Por favor, vamos conversar em particular." Por um momento, pareceu que o homem iria explodir novamente. Mas algo no tom de Luísa o fez hesitar. Após um longo e tenso silêncio, ele assentiu bruscamente. Luísa conduziu o pai de Pedro para uma sala vazia, consciente dos olhares preocupados que a seguiam. Rafael fez menção de acompanhá-la, mas ela o deteve com um gesto. Isso era algo que ela precisava resolver sozinha. Enquanto a porta se fechava atrás deles, Luísa sabia que estava prestes a enfrentar uma conversa que poderia mudar tudo. As revelações que viriam a seguir não apenas afetariam o futuro de Pedro, mas também colocariam à prova tudo em que ela acreditava como professora e como pessoa. Do lado de fora, o leilão estava em suspenso, o ar carregado de tensão e incerteza. Rafael, impotente, olhava para a porta fechada, rezando silenciosamente pela segurança de Luísa e pelo desfecho positivo de uma situação
que parecia prestes a desmoronar. A noite que deveria ser de celebração havia se transformado em um campo minado de emoções e segredos prestes a serem revelados. E no centro de tudo isso estava Luísa, enfrentando o maior desafio de sua carreira e possivelmente de sua vida. O silêncio na pequena sala era ensurdecedor. Luísa encarava o pai de Pedro, tentando manter a compostura diante do homem que parecia oscilar entre a raiva e o desespero. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas para começar essa conversa crucial. Senhor, ela hesitou, percebendo que não sabia seu nome. João, ele murmurou, sua voz rouca. Meu nome é João. Luísa assentiu, grata por esse pequeno sinal de cooperação. João, eu sei que isso deve parecer uma invasão para você, mas preciso que entenda. Estamos tentando ajudar o Pedro, sua família. João soltou uma risada amarga. Ajudar? Expondo nossa miséria para todo mundo ver? Fazendo caridade com os desenhos do meu filho? Não é caridade, Luísa respondeu firmemente. É reconhecimento do talento incrível do Pedro. Você já viu realmente os desenhos dele? Algo na pergunta pareceu atingir João. Ele desviou o olhar, uma sombra de vergonha cruzando seu rosto. Eu não tenho estado muito presente ultimamente. Luísa sentiu uma ponta de esperança. Havia vulnerabilidade na voz de João, uma brecha na armadura de raiva que ele vestia. Ela decidiu pressionar gentilmente. João, o Pedro tem um dom extraordinário. Mas mais do que isso, ele é um menino incrível que está sofrendo. Ele precisa do pai dele. As palavras pareceram atingir João como um soco. Ele se deixou cair em uma cadeira próxima, cobrindo o rosto com as mãos. Quando falou novamente, sua voz estava embargada. Eu estraguei tudo, ele admitiu. Perdi meu emprego, comecei a beber. Eu não conseguia olhar nos olhos do meu filho sabendo que estava falhando com ele. Luísa sentiu seu coração se apertar. A situação era mais complexa do que ela imaginava. João, não é tarde demais. O Pedro ainda precisa muito de você. Nesse momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Era Rafael, seu rosto uma máscara de preocupação. Está tudo bem aqui? Ele perguntou, olhando de Luísa para João. Luísa assentiu, sentindo uma onda de gratidão pela presença reconfortante de Rafael. Sim, estamos conversando. Rafael, você poderia trazer o Pedro aqui, por favor? Enquanto Rafael saía para buscar o menino, Luísa se voltou para João. Esta é sua chance de fazer as coisas certas. O Pedro precisa saber que o pai dele se importa, que está lutando para melhorar. João parecia estar travando uma batalha interna. Quando a porta se abriu novamente e Pedro entrou timidamente, acompanhado por Rafael e sua mãe, o homem pareceu encolher ainda mais. Pedro olhou hesitante para o pai, depois para Luísa, como se buscasse orientação. Luísa sorriu encorajadoramente, fazendo um gesto para que ele se aproximasse. Pedro, ela disse suavemente, seu pai quer conversar com você. Ele tem algo importante para dizer. João levantou os olhos, encontrando o olhar ansioso do filho. Por um momento, pareceu que as palavras iriam falhar. Então, com voz trêmula, ele começou. Pedro, meu filho, eu sinto muito. Sinto muito por ter desaparecido, por ter falhado com você e sua mãe. Eu vi seus desenhos lá fora. Eles são incríveis, filho. Você é incrível. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de João. E num impulso, Pedro correu para os braços do pai. O abraço que se seguiu foi carregado de emoção, anos de distância e mágoa sendo lentamente dissolvidos. Luísa observava a cena, sentindo seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Ela sentiu uma mão entrelaçar na sua e olhou para o lado, encontrando o olhar emocionado de Rafael. A mãe de Pedro se aproximou, hesitante. João olhou para ela, ainda abraçado ao filho. Maria, eu sinto muito. Por tudo. Eu quero tentar de novo se você me der uma chance. Maria assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela se juntou ao abraço, formando um círculo de reconciliação e esperança. Luísa e Rafael trocaram um olhar significativo. Havia ainda muito a ser feito, muitos desafios a serem enfrentados, mas este momento era um começo.
Suavemente, eles se retiraram da sala, dando à família o espaço necessário para começar seu processo de cura. Do lado de fora, os convidados do leilão aguardavam ansiosamente por notícias. "O que vamos dizer a eles?" Rafael perguntou baixinho. Luísa respirou fundo, um sorriso começando a se formar em seus lábios. "A verdade, que testemunhamos o poder transformador da arte e do amor. Que o verdadeiro propósito deste leilão foi alcançado, além de qualquer expectativa financeira." Enquanto se preparavam para enfrentar a multidão ansiosa, Luísa sentiu uma renovada sensação de propósito. O caminho à frente ainda era incerto, mas ela sabia que, com Rafael ao seu lado e com a força que viu na família de Pedro, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. O leilão, que começara como uma simples arrecadação de fundos, havia se transformado em algo muito maior. Um catalisador para a cura, reconciliação e esperança. E Luísa, no centro de tudo isso, percebeu que sua jornada como professora e como pessoa estava apenas começando. À medida que ela e Rafael caminhavam de volta para o pátio, prontos para compartilhar as boas notícias, Luísa não podia deixar de pensar que, às vezes, as maiores lições e as mais profundas transformações acontecem fora da sala de aula, nos momentos mais inesperados da vida. As semanas que se seguiram ao leilão foram um turbilhão de emoções e mudanças para todos os envolvidos. A história de Pedro e sua família, junto com o sucesso inesperado do evento, havia tocado a comunidade de uma forma que ninguém poderia prever. Luísa se viu no centro de uma pequena revolução. O que começara como um esforço para ajudar um aluno tinha se transformado em um movimento maior. Pais, professores e membros da comunidade começaram a procurá-la, querendo saber como poderiam se envolver, como poderiam fazer a diferença na vida de outras crianças. Uma manhã, enquanto organizava sua sala de aula, Luísa foi surpreendida por uma visita inesperada. Era Carlos Silva, o inspetor da Secretaria de Educação que inicialmente havia sido tão cético sobre o leilão. "Senhorita Luísa", ele começou, seu tom muito diferente do que ela se lembrava, "eu vim pessoalmente para parabenizá-la pelo trabalho excepcional que você realizou." Luísa piscou, surpresa. "Obrigada, Sr. Silva, mas não fiz isso sozinha. Toda a escola, os pais, a comunidade..." Carlos a interrompeu com um gesto gentil. "Exatamente. Você mobilizou toda uma comunidade. E é por isso que estou aqui. A secretaria está interessada em expandir seu projeto." O coração de Luísa deu um salto. "Expandir?" "Sim", Carlos continuou, um sorriso se formando em seu rosto geralmente sério. "Queremos implementar programas semelhantes em outras escolas da rede. Usar a arte como ferramenta de transformação social. E gostaríamos que você liderasse essa iniciativa." Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era uma oportunidade incrível, algo que poderia impactar a vida de inúmeras crianças, mas também significava uma mudança enorme em sua vida. Eu não sei o que dizer", ela gaguejou. "Não precisa responder agora", Carlos assegurou. "Pense sobre isso. Converse com a direção, com seus colegas. Queremos que isso seja um esforço colaborativo." Após a saída de Carlos, Luísa ficou parada, tentando processar tudo. Sua mente estava a 1000 por hora, pensando nas possibilidades, nos desafios, em tudo o que precisaria ser feito. Foi nesse momento que Rafael entrou na sala, carregando uma pilha de livros. Ao ver a expressão no rosto de Luísa, ele imediatamente soube que algo havia acontecido. "Lu, está tudo bem?" ele perguntou, colocando os livros sobre uma mesa e se aproximando. Luísa olhou para ele, sentindo uma onda de emoções. "Rafa, você não vai acreditar no que acabou de acontecer." Enquanto ela explicava a proposta de Carlos, os olhos de Rafael se arregalavam cada vez mais. Quando ela terminou, ele a envolveu em um abraço apertado. "Isso é incrível, Lu!" ele exclamou. "Você merece isso. Pense em quantas vidas você pode impactar." Luísa se afastou um pouco, olhando nos olhos de Rafael. "Mas, e nós? Isso significaria muito mais trabalho, talvez até viagens." Rafael segurou o rosto dela gentilmente entre as mãos. "Hey, estamos juntos nessa, lembra?"
Não importa o que você decida, eu estarei ao seu lado. Naquele momento, olhando nos olhos do homem que havia se tornado não apenas seu parceiro na vida, mas também seu maior apoiador, Luísa sentiu uma onda de coragem e determinação. Vamos fazer isso, ela disse, um sorriso se formando em seus lábios. Vamos mudar o mundo, uma criança de cada vez. Rafael riu, puxando-a para outro abraço. Esse é o espírito. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou de cabeça nos preparativos para o novo projeto. Reuniões com a direção, planejamento de currículos, seleção de escolas piloto, cada dia trazia novos desafios e aprendizados. Pedro e sua família também estavam passando por grandes mudanças. João havia encontrado um novo emprego e estava frequentando sessões de terapia. A relação com Maria estava aos poucos se reconstruindo e Pedro florescia com a atenção renovada de ambos os pais. Uma tarde, enquanto Luísa trabalhava em sua mesa, ouviu uma batida suave na porta. Era Pedro, segurando um desenho. Professora Luísa, ele disse timidamente, eu fiz isso para você. Luísa pegou o desenho, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Era uma representação dela mesma, rodeada por crianças sorridentes, com um arco-íris brilhante ao fundo. Oh, Pedro, ela sussurrou. É lindo. O menino sorriu, um brilho de confiança em seus olhos que não estava lá meses atrás. É para você lembrar que não importa para onde você vá, ou quantas outras crianças você ajude, você sempre será minha professora favorita. Luísa puxou Pedro para um abraço, sentindo seu coração transbordar de emoção. Naquele momento, ela soube com certeza que estava no caminho certo. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado pela janela da sala de aula, Luísa pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. De uma simples professora tentando ajudar um aluno, ela havia se tornado o catalisador de uma mudança muito maior. O caminho à frente seria desafiador, ela sabia disso. Mas com o amor de Rafael, o apoio de seus colegas e a inspiração de alunos como Pedro, Luísa estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Um ano se passou desde aquela tarde em que Pedro entregou seu desenho a Luísa. O tempo voou em meio a desafios, conquistas e transformações que ninguém poderia ter previsto. O projeto de arte e transformação social, agora batizado de Cores da Esperança, havia se expandido para 10 escolas na região metropolitana de São Paulo. Luísa, à frente da iniciativa, dividia seu tempo entre coordenar o programa, ministrar workshops para professores e, é claro, manter contato próximo com seus alunos originais. Numa manhã ensolarada de sábado, Luísa se encontrava no pátio da Escola Municipal Monteiro Lobato, o lugar onde tudo começou. Ao seu redor, dezenas de cavaletes exibiam obras de arte criadas por crianças de todas as escolas participantes do programa. Era o dia da primeira exposição anual do Cores da Esperança. Enquanto ajustava um quadro, Luísa sentiu uma mão familiar em seu ombro. Era Rafael, seu sorriso tão brilhante quanto no dia em que se conheceram. Está tudo pronto, meu amor, ele disse, dando-lhe um beijo suave. Os convidados já estão chegando. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Entre os convidados estavam autoridades da Secretaria de Educação, jornalistas, artistas renomados e, o mais importante, as famílias das crianças participantes. À medida que o pátio ia se enchendo, Luísa não pôde deixar de se emocionar ao ver rostos familiares. Dona Cecília, agora aposentada, mas ainda uma mentora querida. Carlos Silva, o inspetor que se tornara um dos maiores defensores do programa. E, é claro, Pedro e sua família. Pedro, agora com 11 anos, não era mais o menino tímido e retraído de antes. Ele caminhava com confiança, explicando suas obras para os visitantes interessados. João e Maria, de mãos dadas, o observavam com evidente orgulho. Quando chegou a hora de fazer o discurso de abertura, Luísa sentiu um nó na garganta. Olhando para a multidão reunida, ela viu não apenas o resultado de um ano de trabalho árduo, mas a promessa de um futuro melhor. Bem-vindos à primeira exposição anual do Cores da Esperança, ela começou, sua voz firme apesar da emoção. Há um ano começamos esta jornada com um sonho simples.
usar a arte para transformar vidas. Hoje vejo diante de mim a prova de que sonhos podem se tornar realidade quando trabalhamos juntos. Enquanto Luísa falava sobre o impacto do programa, as melhorias no desempenho escolar, o aumento da autoestima dos alunos, o fortalecimento dos laços familiares, ela viu lágrimas nos olhos de muitos dos presentes. Mas o verdadeiro sucesso do Cores da Esperança não está nos números ou nas estatísticas, ela continuou. Está nos sorrisos das crianças que descobriram seu potencial criativo. Está na confiança dos pais que aprenderam a valorizar a expressão artística de seus filhos. Está na dedicação dos professores que abraçaram uma nova forma de ensinar e conectar. Luísa fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Rafael. Ele assentiu encorajadoramente, e ela soube que era hora de compartilhar a notícia que haviam guardado por semanas. E é com grande alegria que anuncio que nossa família do Cores da Esperança está prestes a crescer ainda mais. Ela sorriu, pousando uma mão sobre sua barriga. Rafael e eu estamos esperando nosso primeiro filho. A notícia foi recebida com aplausos e gritos de alegria. Pedro foi o primeiro a correr até Luísa, abraçando-a com força. Parabéns, professora. Posso ser o irmão mais velho? Luísa riu emocionada. Claro que pode, Pedro. Você já é parte da nossa família. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Luísa se viu refletindo sobre a jornada incrível que a trouxe até ali. De uma jovem professora insegura a uma líder de um movimento de transformação social, cada desafio, cada obstáculo havia sido uma oportunidade de crescimento. Mais tarde, quando a exposição chegava ao fim e o sol começava a se pôr, Luísa e Rafael caminhavam de mãos dadas pelo pátio quase vazio. Eles pararam diante do mural onde tudo começou, o primeiro desenho de Pedro que chamou a atenção de Luísa há tanto tempo. Quem diria, hein? Rafael murmurou, abraçando-a por trás. Olha só onde aquele pequeno ato de bondade nos levou. Luísa se aconchegou nos braços dele, sentindo uma profunda sensação de paz e realização. É incrível como as coisas se desdobram, ela respondeu. Às vezes, tudo o que precisamos é acreditar no potencial de uma criança para desencadear uma onda de mudanças. Enquanto observavam o céu se tingir de laranja e rosa, Luísa pensou no futuro. No bebê que crescia em seu ventre, nas centenas de crianças cujas vidas seriam tocadas pelo Cores da Esperança, nas infinitas possibilidades que se estendiam diante deles. Sabe de uma coisa? Ela disse, virando-se para olhar nos olhos de Rafael. Acho que estamos apenas no começo de nossa história. Rafael sorriu, beijando-a suavemente. E que história maravilhosa será! Enquanto deixavam a escola naquela noite de mãos dadas e corações cheios de amor e esperança, Luísa sabia que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, como família, como educadores, como agentes de mudança. O sol da tarde banhava o amplo jardim da nova sede do Instituto Cores da Esperança. Crianças de todas as idades corriam e brincavam, suas risadas ecoando no ar, enquanto participavam de diversas atividades artísticas espalhadas pelo espaço. Luísa, agora com 30 anos, observava a cena com um sorriso sereno. Seu filho Miguel, de 4 anos, estava sentado em um círculo com outras crianças, concentrado em um desenho que fazia sob a orientação carinhosa de Pedro, agora um adolescente de 16 anos e um dos instrutores mais queridos do Instituto. Quem diria que chegaríamos tão longe, hein? A voz de Rafael tirou Luísa de seus pensamentos. Ele se aproximou carregando a filha caçula, Laura, de apenas 1 ano, nos braços. Luísa sorriu pegando a pequena Laura. Às vezes ainda parece um sonho, ela respondeu, olhando ao redor. O que começara como um projeto em algumas escolas de São Paulo havia se transformado em um movimento nacional. O Instituto Cores da Esperança agora operava em todas as capitais do Brasil, oferecendo programas de arte e educação para crianças em situação de vulnerabilidade social. Mamãe, olha o que eu fiz! Miguel veio correndo, erguendo orgulhosamente seu desenho. Era uma representação colorida de uma sala de aula, com figuras sorridentes que ele explicou serem seus amigos da escola. Está lindo, meu amor, Luísa elogiou, sentindo seu coração se encher de orgulho. Ao fundo, ela viu Pedro se aproximar, agora um jovem alto e confiante,
tão diferente do menino tímido que conhecera anos atrás. Ele tem talento, Pedro comentou sorrindo. Igualzinho à mãe, Luísa riu. Ah, mas teve um ótimo professor. Como estão seus pais, Pedro? Estão ótimos, ele respondeu. Papai está prestes a ser promovido na empresa e mamãe está adorando o trabalho como voluntária aqui no instituto. A transformação na família de Pedro era apenas um dos muitos sucessos que o Cores da Esperança havia alcançado ao longo dos anos. Famílias inteiras haviam sido impactadas, comunidades fortalecidas e o poder da arte como ferramenta de transformação social havia sido comprovado repetidamente. Naquele momento, Dona Cecília se aproximou do grupo. Mesmo aposentada, ela continuava sendo uma presença constante e amada no instituto. Luísa querida, ela chamou. Os representantes do Ministério da Educação chegaram para a reunião. Luísa assentiu, entregando Laura de volta para Rafael. Dever me chama. Ela sorriu, dando um beijo rápido no marido. Te vejo mais tarde em casa. Se você assistiu até aqui, saiba que Jesus te ama e ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Não importa o que você fez ou quem você é, Jesus te ama e te vê. Amém.